Bem-vindos, senhoras e senhores, queridos e queridas, amigos e amigas. É um prazer, a gente vai apresentar aqui o workshop online que, em cima de produção musical. O nome desse evento é Alma Evento Virtual. E a gente vai falar aqui sobre tudo da música, como uma música é feita, desde o processo de composição, de inspiração da música até a mixagem, que vocês vão saber do que se trata aí pra frente, mixagem, masterização e que mais? E além disso, eu gostaria de agradecer o Ministério do Turismo, que sem o Ministério do Turismo e a Lei de Incentivo, Lei Rouanet, nada disso seria possível. É isso aí, o pessoal está entrando aí, muito bom. E tem um convidado ilustre aqui que vai participar comigo desse workshop, que é o Edu Satajá, meu irmãozão. E a gente vai falar um pouco das nossas trajetórias musicais aqui. E primeiro eu gostaria de agradecer o Edu aí Muito obrigado pelo convite aí, obrigado, uma honra para mim. Prazerzaço aí, o Edu que tem uma história brilhante na música e ainda vai ter muitos anos aí pela frente em todas as áreas. Ele é cantor, ele é arranjador, é músico, é instrumentista, que mais? Faz trilha, já trabalhou com orquestra, enfim, fala um pouco da sua trajetória musical, desde o começo, assim. Cara, então, minha mãe é cantora, né? Uhum. E desde pequena, eu tenho mais duas irmãs, e ela botou a gente na escola Clã, né? No Centro Livre de Aprendizagem Musical, que é a escola do Zimbutril. Do Zimbutril, né? E aí, eu entrei com 4 anos de idade lá. 4? Com 4. E aprendi a cantar, piano, musicalização infantil primeiro. Depois a gente se formar nisso, a gente escolhe o instrumento, né? Uhum. E eu escolhi o contrabaixo. Tá. E por que você escolheu o contrabaixo? Teve alguma... Por causa do Luiz Chaves. Ah, é? Do Zimbutril. Do Zimbutril. Que eu olhava aquele instrumento, o acústico, o baixo acústico, adorava o som. Sim. E o baixo sempre foi o instrumento que mais mexeu comigo, assim, depois da voz. Uhum. E aí eu escolhi o baixo, estudei com o Luiz Chaves. Estudou com com ele? o Luiz Chaves lá. Era o Hamilton Godoy, Luiz Chaves... Rubinho Barsotti. Nossa, aí Eles têm muita história. Nossa, Eles gravaram com Elis Regina, com Zé Cardoso, Jair Rodrigues. Fizeram tudo ali, muita né? História, né? Nos anos 60, samba jazz, tudo. Viajaram o mundo inteiro. Inclusive o Tico, depois a gente vai contar das nossas bandas em comum, mas o Grupo Bugalu é uma banda que o Tico de Godoy e você, né, formaram essa banda, e eu tive o prazer de ser convidado para tocar. Mas o Tico é filho do Hamilton Godoy, que é o pianista do Zimbutril. Exatamente, eu falei tudo isso e não falei o principal, né? Mas ele é filho do grande Hamilton, e o Ticão também é um baita músico aí, né? Sim. Um queridaço também, faz tudo na música também, né? Tudo. E desculpa, e aí você escolheu o contrabaixo por conta do Luiz Chaves, né? Aí estudei 5 anos com o Luiz Chaves, não cheguei a me formar em contrabaixo. Tá. Porque acabou não dando tempo, porque aí ele saiu do clã, foi montar outra escola, e aí eu não continuei estudando lá. Tá. Nesse meio tempo, eu descobri o reggae na minha vida, e que também o reggae tem o contrabaixo mais na frente ali, né? O contrabaixo leva bastante a música. Então isso também foi uma coisa que me tocou ali e eu virei especialista no ritmo. Acabei virando especialista. Não é que ele virou especialista, eu vou falar um pouquinho, assim, só um adendo aqui. O Edu é uma referência, talvez, na América do Sul, sem dúvida, uma das maiores referências do reggae que a gente tem, e graças a Deus ele está aqui, é brasileiro e é meu irmão, né? E assim, tem uma história também que todos os caras, os precursores do reggae, quando vêm pro Brasil, eles procuram o Edu para produzir, às vezes eles não vêm com a banda, então o Edu que assume. Como é que é essa história? Isso começou em 2005, então, eu
Aí eu peguei esse ritmo e destrocei, na verdade. Eu estudei muito tempo o ritmo, as influências, o que era o reggae, para onde ia, os nomes, os músicos. Então eu dei uma estudada assim durante muito tempo. E em 2005 a minha banda Leões de Israel foi convidada para acompanhar o Gregory Isaacs. Leões de Israel, né? Israel. Depois eu quero saber como é que foi. O Gregory Isaacs, que é o cantor jamaicano aqui na turnê pelo Brasil. Sim. Nossa, só o Gregory. Só... E aí a gente fez esses shows com ele, e esse show saiu um DVD, ao vivo em Salvador, um negócio assim. E está disponível isso? E está disponível, inclusive esse DVD ficou passando, quando o Gregory morreu, ficou passando no velório do Gregory durante o dia inteiro, assim. É mesmo? É. E ele é um dos mais assistidos no YouTube, assim, esse DVD sem do dúvida Gregory. Nenhuma, ele é... E a gente começou aí a fazer esse trabalho com os jamaicanos, né? E foi em Salvador? 2005. 2005 ou foi 2004? Acho que foi 2004. Tá. 2005 a gente foi pra Jamaica. Você 2004. tinha 10 anos? Eu tinha 6. 6 anos, tá. E aí, tá, então você ingressou no reggae, mas antes disso, você fundou uma banda também que chama Leões de Israel, né? E conta um pouquinho do Leões de Israel, porque assim, também é uma banda assim, muito conhecida. E eu sei porque assim, a gente viaja junto, toca junto, e vira e mexe, vem alguém, nossa, baixista do Leões, não sei o que lá. Eu esqueço que o Edu é o Edu, esse outro Edu, sabe, gente? Então assim, é muito bom assim, ter essa nobre amizade aí, nessa irmandade. Mas fala como é que vocês fundaram aí essa banda? Então, o Leões eu formei em 99. Tá. Na época era o Solano Jacob, eu encontrei o Solano, a gente ia num sarau ali no KVA, toda sexta e domingo. Nossa, KVA. No KVA. Toda sexta e domingo a gente se encontrava no sarau, e ele cantava uns Bob Marley lá, não sei o quê, e eu cheguei pra ele e falei, pô, vamos formar uma banda, né? Ele falou, vamos sim. E aí a gente começou o Leões, só eu e ele. Tá. Depois foram chegando os outros integrantes, e aí a gente esse 2000, já gravamos o primeiro disco. E aí começou esse trabalho também com os jamaicanos, né? Tá. Que aí te projetou ainda mais, né? E aí o Leões fez muita coisa, né? A gente foi pra Jamaica, tocar na Jamaica. Vocês foram pra Jamaica? Pra Jamaica. Que ano foi isso? 2005. Caraca. A gente foi convidado a Você já tinha uns 6 anos já a banda? Tinha 5 anos. 5 anos, 5 tá. anos. Legal. Foi convidado a tocar lá num festival Rebel Salute, para 50 mil pessoas. Nossa, né? É um festival famoso. É um festival famoso. E a gente foi até hoje a única banda de fora que foi convidada para esse festival. Olha isso. E você que fundou, né? E eu que fundei o Leões, Fora, e vocês compõem, as composições são de vocês? Composições próprias. No show a gente só só tocamos as nossas composições. Nossa, que maravilha. E a galera adorou, foi loucura. No começo, não, assim, no começo... Que é uma responsa, né? Você então, tá na terra dos caras. Na verdade, a MC que foi apresentar a gente, ela já falou, será que brasileiro sabe tocar reggae? E a gente, antes de subir no palco, todos os nossos heróis da música estavam assistindo a gente ali. Todos os jamaicanos. E a gente, eu não me lembro de nada do show. Não. Você lembra de ter subido, tocado e descido. Eu não lembro de nada, nenhum momento. Não lembro. A viagem, é mesmo? Não né? lembro. Apagou da minha memória. Nossa não Senhora. lembro. Não sei. Sim. Né? Só vejo pelo DVD. Tá. Mas no DVD, assim, tá lá. Tá lá, mas eu não lembro de nada. Tá. E fica disponível onde isso, para quem quiser? Isso tá no YouTube tá também. DVD Rebel Salute 2005. Aí tá a gente, Burn Spear, The Congos. Nossa, que legal. São 2 dias de festival, Que 24 maravilha. horas por dia. Isso. Só a nata do reggae e a gente lá no meio. Mas depois que a gente tocou a primeira música, me lembro que ela anunciou a gente e rolou aquele silêncio, né? Puta, uns 50 mil pessoas, aquele silêncio. Leões de Israel. E aí depois que a gente tocou metade da primeira música, aí começou um barulho e umas buzininhas que eles usavam lá. E aí a gente já rolou. Mas foi... Eu imagino, nossa senhora, a mesma coisa que eu gosto de tocar gaita, eu sou gaitista, é uma coisa que o Stevie Wonder tá aqui, porque você foi pra terra dos
Sei lá. Foi mais ou menos isso. Né? E a gente olhando a galera ali, olhando nosso show assim, braço cruzado, assim, olhando a gente. Assim. Nossa. Mas assim, o reggae é uma história forte na tua vida e vai continuar sendo, certeza. Estão falando aqui que você fez uma turnê agora. O que foi? Eu fui chamado para tocar com os Skatalites agora, nessa turnê América Latina. O Val Douglas, que é o baixista lendário do reggae também, ele tava com um problema de coluna e eles me ligaram para eu fazer no lugar dele aí. E você fez o quê? América do Sul? Fiz 4 países e fiz o interior do estado de São Paulo inteiro, que tinha cidade que eu nem imaginava que existia. Que legal, que legal. Que a gente fez através do governo, né? Fizemos 16 shows. Foi através de lei daqui, de incentivo? Foi através do governo aqui. Mais uma que eram todos shows gratuitos aqui em São Paulo. Tá. E a gente fez interior e foram 16 shows aí. Que legal. 16 shows em quanto tempo? Em 3 semanas. 3 semanas, 16 shows? Peraí. São 21 dias, 16 shows? Cada dia num lugar. Como é que funciona? Como é que come? Como é que então, dorme? Come mal, dorme mal. É mesmo? E a hora mais legal é a hora do show. É mesmo? Mas assim, como é que funciona você deve pegar fila gigante de aeroporto? Fila de aeroporto, fila de... Nossa senhora, fila de alfândega, nossa, e todo mundo dread assim, né? Porque tem essa coisa... E são senhores, né? Porque o mais velho tinha 85, eu era o mais novo, na verdade. Tem a lenda, né? Que tá... Bom, todos são ali, mas tem o percussionista, que é 85 anos, Larry McDonald, que já tocou com Mick Jagger, já tocou com Gil Scott-Heron. Nossa Senhora. Com Taj Mahal, tocou com um monte de gente, só. E ele tinha 85 anos e estava também nessas filas, 85 anos. Mas assim, ele tem um cuidado especial ou... Cara, ele tinha cuidado especial, que levava na cadeira, prioridade e tal, mas era muito cansativo. Nossa Senhora, 85 anos. Porque são filhas, às vezes... E batendo na conga ainda, com 85 anos. Não, e fila de alfândega às vezes durava 1h30, 2 de gente. Era, nossa. Caramba, eu fico imaginando assim... A melhor hora mesmo é a hora do palco. Que é ali que você esquece o resto do dia inteiro. Se a minha lombada já dói com a cidade, mas... E pro interior a gente fez de van ainda, né? Né? Então a gente fez de van. Nossa, virando de van ainda. E assim, o reggae é muito presente, acho que sem dúvida uma força que você tem e que sempre te regeu aí pra música. Porque foi o ritmo que eu estudei mesmo, assim, dos primórdios. É uma falsa simplicidade, né? Porque você escuta não é. Mas não é, né? Não é. Eu fico imaginando alguém que vai substituir e falar, que vai ser moleza. Não, tem toda uma... É a linguagem. Uma linguagem, né, cara? Todo ritmo tem a linguagem, né? E exato. aí, se você não estudar a linguagem daquilo do samba, como o samba é, o que faz cada instrumento, é difícil você tocar. E aí eu estudei bastante o reggae, o ska, o rocksteady, que são vertentes. E aí eu acabei me tornando especialista nisso. Mas todo o ritmo tem essas peculiaridades que precisa entender para poder tocar, né? Porque senão... O próprio Bugalu, né? Que a gente tem uma banda que chama Groove Bugalu. E também, assim, em princípio a gente acha, vai ser tranquilo, vamos só tirar tudo. Tem o Ludono, a galera, mas assim... E aí eu comecei a ver os pianos, os teclados, eles são completamente diferentes do que eu vinha, assim, do que eu conhecia, né, da linguagem, e eu não escutava. Então, assim, foi a gente vai chegar nesse momento que a gente vai falar do Groove Bugalu, mas foi uma coisa que foi uma novidade para mim, né? Assim. Se o cara não pegar para ouvir e entender, não vai tocar, não adianta. Não vai. Por mais que pareça simples, o parecer simples é o que derruba a maioria dos músicos. Não é que é no 2 e no 4, às vezes é na semifusa da semifusa ali, né? Nossa, aí a galera cai, mas não consegue tocar porque não para entender. E uma coisa muito importante também, que eu acho que a gente vai falar, com certeza vão ser 10 episódios aqui no workshop, né? O Edu nem sabia que ele tá achando que eu estou entrevistando ele, mas você tem que me entrevistar muito, tá vendo? Você não sabia, né? Eu falei assim, eu vou colar nele. Eu fiz um convite, gente, só um parênteses. Eu fiz um convite para o Edu, eu falei, Edu, o que você vai fazer
nesses 10 dias aí, daqui pra frente, ele falou assim, eu tava em turnê, mas agora eu tô mais tranquilo, tudo. Eu falei assim, você pode esse dia? Posso. Você pode esse? Não, esse eu não posso. Eu sei que eu consegui os 10 dias com ele. E falei assim, Du, você tá num projeto em que eu só tô revelando isso agora pra ele, que ele não fazia nem ideia do que era. E por isso que é uma live, né, gente? Porque a live tem isso e a gente tá falando assim, não só o Edu, mas a gente vai chamar aqui, vai ter o Stanley Wagner, o Rick Dub. E a gente está falando dos caras que realmente atuam muito no mercado nacional e que eu respeito muito, mas o Edu não sabia nada disso. Então para você não vai ser eu que vou estar te entrevistando. A gente vai trocar. É que eu confio completamente em você. Eu sei que você não ia botar em roubada nunca. A gente vai falar disso também. O porquê da confiança. Isso tem a ver com produção musical também. Isso tem a ver com arranjo. Isso tem a ver com a alma da música, que está muito além da música, né? A música está além da música, a gente se identifica nisso porque, assim, muito músico estuda e que está certíssimo, tem que estudar, muito músico já nasce virtuoso, muito músico tem facilidade de ouvido e pega aquela coisa toda, mas eu acho que a música além da música, que é o que eu venho tentando, por isso que esse projeto chama Alma, inclusive, né, que é um evento virtual, e está sendo virtual, completamente virtual aqui agora, né? É justamente porque a gente tem a gente tem a obrigação de levar uma energia positiva para quem está escutando a gente, para quem não sabe o que é, não conhece muito o mundo da música instrumental, né, que é uma coisa que infelizmente é pouco divulgada no Brasil. Então, assim, eu estou aqui muito feliz de estar fazendo esse workshop. A gente vai falar também de músicas cantadas e tudo, mas o objetivo aqui é música instrumental. E aí eu chamei o Edu e ele aceitou. E aí, com toda certeza, essa música que a gente vai fazer aqui, a gente vai compor algumas músicas ao longo do processo aí que a gente está fazendo aqui. O Edu também não sabia. Sim, tô sabendo. Mas a minha ideia é compor de 3 a 5 músicas que a gente vai compor e a gente vai mostrar desde a intuição que a gente vai ter, desde a composição, inspiração para a música, até a masterização final, que é o que a gente vai levar para o público. Eles vão falar assim, nossa, é assim então que nasceu. Então, assim, se vocês seguirem os 10 episódios, vocês vão ver como funciona naturalmente esse processo. A gente fez a questão de, assim como vários CDs que eu já fiz com o Edu, a gente fez questão de nunca pautar ou pegar uma referência. Teve um CD que a gente vai falar sobre, que é o Native Songman, que o Edu, a gente fez um projeto cultural juntos. E aí eu falei, Edu, o projeto foi aprovado. Ele falou, pô, que legal, o projeto foi captado. Pô, jura? Eu falei, Du, o estúdio é amanhã. Eu falei assim, como assim? Como é que a gente vai gravar amanhã? Não tem música, não tem composição. Eu falei, não, Du, fica tranquilo, a gente vai chegar no estúdio e vai gravar tudo. A gente vai pensar nas músicas e vai sair gravando. E aí o Edu tomou um susto, mas esse susto, na verdade, não tem nada de susto, porque ele funciona muito mais assim do que qualquer outra coisa também. Acredito, né, Edu? Assim, é que o Edu tem muitos dois lados, mas o intuitivo dele dá até medo de ir para o lado positivo. E aí, a gente vai fazer todo esse processo, vai criar, e o Native Songman, que foi esse CD que a gente fez, foi exatamente assim. Ele nasceu, ele falou assim, qual que vai ser a nossa referência? Eu falei assim, tua maior referência é você. Eu falei para ele, porque assim, a gente já escutou tanta gente, já trabalhou com tanta gente, com tantos músicos bons, tantos músicos que estavam ali para matar um cachê, que a gente fala também, que estavam lá por, só preciso do dinheiro, e tem aquele que assim, não quero dinheiro, quero tocar. Então assim, a gente já pegou de tudo nessa trajetória musical aí, né? E então assim, a nossa maior referência, eu falei assim, Du, agora a gente vai apagar tudo, não vai pensar em nada e vai fazer a nossa referência aqui. Nossa referência é o que a gente vem absorvendo todos esses anos, né? E é isso. Mas fala mais de você mais um pouquinho. Eu quero saber o seguinte, vamos deixar o reggae um pouco de lado.
o que é difícil para você. Não, faz parte. Mas assim, quantos álbuns você tem autoral? Eu tenho 7 álbuns autorais. Autorais, perdão. Meu, né? Tirando bandas e tal. Tá. 7. 7 álbuns. Tá. 7. E todos de reggae, não? São 5 de reggae e dub. E um é... De reggae? Reggae dub. Ah, reggae dub. E um é meditativo, que são músicas de... Desculpa, explica reggae dub. O dub é uma vertente do reggae, mas ele é mais instrumental. Tá. Não tem vocal, ele tem Tá. efeitos e ecos e essas coisas. É mais psicodélico, Tá, assim. legal. Um de música relaxante, meditativa. Olha aí, que eu conheço. Que você conhece. E o Native. E o Native Soul Man, que foi o último. Que foi o último. Tá. E Que é o ano que vem tá para nascer mais um, aí você falou, né? Vai nascer Que é o volume 2. Como é que chama? O Native Soul Man, volume 2. Native Soul Man, volume 2. Volume 2. E turnê ano que vem também? Também do Native Soul Man. Né? Mundial. Mundial, né? Mundial. Mas você fechou alguns lugares na Europa mesmo, Sim. né? Vamos nós, né? Você também. Vamos, iremos. Como meu diretor musical aí. Vai ser um prazer. Mas fala, então foram 7 álbuns autorais, né? Autorais. Tá. 7 álbuns autorais. E o que mais que a gente tem para falar do Edu? O que mais, Edu? Você fez uma apresentação aqui com uma orquestra. Eu fui diretor. Que acho que foi muito legal isso daí. Conta um pouco Fui disso. diretor musical na Jazz Sinfônica Brasil, que fez um programa só de reggae. Só de reggae. E aí me chamaram para fazer essa direção musical. Que maravilha. Eu não lembro exatamente quantos músicos no palco, mas tinha muita gente, a orquestra inteira. Você fez a direção e a Jazz Sinfônica, gente, a Jazz Sinfônica, né? Dispensa qualquer... arranjo de Nelson Aires, arranjo só de... Nossa. O Rodrigo Morte. Rodrigo Morte, ia falar dele também. Só gente... Só fera, né? E eu lá no meio. Né? E você? E o Leões, né? Porque o Leões, a gente fez a banda base para a orquestra. E eu fiz a direção musical disso. Tá também no YouTube, também tá no YouTube bombado também. Aí, né? E aí, tá tudo no seu canal lá? Tá no meu canal, mas esse tá não sei se da TV Cultura. Tá. Da Jazz Sinfônica, tá também. Tá, legal. E a gente chamou, tem as partes instrumentais, a gente chamou alguns cantores também para fazer a parte vocal. Que maravilha, hein? Foi bem bacana. Eu na verdade, eu escutei um pouquinho quando você me mostrou e depois eu não escutei, mas eu tô louco pra... Não, isso rodou o mundo. Os jamaicanos vêm me falar, são mesmo, vocês lá com a orquestra, na minha música que eu tinha sonho de fazer com a orquestra, vocês fizeram aí no Brasil. Eu tenho esse sonho. Eu gravei com a orquestra, mas eu tenho esse sonho. Eles falaram. Que maravilha. E aí você, teve isso e você tinha me falado também era da orquestra que você fez. E você fez um trabalho com... Teve o seu Jorge, o Bid, fala desse... O Djavan, que são músicas do Djavan em reggae. Você que produziu, né? Na verdade eu toquei, né? Tá. O produtor é o Bid. O Bid, tá. O produtor é o Bid. E me chamaram também para fazer isso aí. Mas te chamaram por conta já da influência que você tem, do background. E para fazer a banda do Djavan, né? Tá. Que a gente tá montando agora para fazer os shows desse disco aí. Que legal. Que ano que vem acho que sai o volume 2 também, o Djavan. Tô falando Djavan volume 2. Coisa boa. Esse é um projeto que ficou bem legal. Eu já sou fã e tenho aqui, o 2 eu não tenho ainda. Mas que legal. Poxa, e cinema, publicidade, alguma coisa assim de trilha, você já trabalhou para esses lados? Já, eu fiz 2 trilhas de comercial, uma... Como é que chama daquele? Nut Bavarian. Nut Bavarian, fiz Nut Bavarian, passou no cinema até, foi bem legal. Que era só de voz, assim, eu fiz uma trilha meio louca, assim, e também em cima da hora, você saí fazendo. Foi meio Native Soul Man, foi só de voz, não tinha instrumento, era só voz. Não, acho que eu chamei o Fred também, tinha instrumento Fred e percussão, tinha voz e percussão só. Tá. Fred que é um super batera também, né? São José dos Campos, maravilhoso. E eu fiz mais algumas coisas que eu agora não estou me lembrando, mas eu fiz mais algumas coisas. E vale a pena acompanhar também o trabalho do Edu no Insta ou no YouTube, porque assim, ele tem vários como é que eu posso chamar isso? São
clipes com as vozes que você faz? São clipezinhos. Só voz, né, Edu? De improvisação, Tem uns eu faço releitura de músicas já conhecidas e tem uns que eu faço com um pedal de looping. Que legal. Que são improvisações na hora ali. Que é o que você falou que vai trazer aqui. Exatamente. Maravilha. Que são improvisações na hora e eu gravo e jogo lá. Isso daí é bem legal, inclusive na produção isso rola bastante e o Edu já tem esse domínio. Então, assim, é uma ferramenta que você pode fazer muita coisa sozinho também, além de... Então, assim, isso seria legal da gente fazer aqui, como eu já falei para vocês aí em casa e para o Edu. Muita coisa vai ser criada na hora, né? Nosso objetivo é fazer 3 composições do início ao fim, mas a gente vai passar por esse processo também, que a gente vai tendo ideia aqui na hora. Então, assim, eu gostaria mesmo assim, de reforçar esse pedido. Mas a improvisação é um negócio que entrou na minha vida bem forte, assim. Né? Você tem um trabalho com aquela cantora muito legal? Tem um trabalho com a Lilian Rocha, que é o Cantu, que a gente tem grupos de improvisação vocal. Tem o meu trabalho também só, que é com improvisação, mas sem a Lili. Tá. Mas esse Cantu tá muito legal. Também a gente vai fazer uma turnê aí ano que vem também, pelas casas de cultura. Tá. Com o Cantu, vai ser bem bacana. Que maravilha, que maravilha. E é só vocal e corpo, sem instrumentos, nada. Sem nada, né? E tudo improvisado. Você faz alguns workshops também, né? Sim. O último tinha 70 pessoas, tinha bastante gente. Muita gente, né? Tinha bastante gente. Falando em workshop, além desse workshop online aqui, que hoje seria um episódio mais introdutório, vamos falar assim, né? Que a gente vai apresentar... Introdutório, tá certo? Tá certo? E a gente vai apresentar mais um ao outro aqui. Mas a gente fez um trabalho muito interessante com Bob McFerrin, que foi em Nova York, né? Sim. E conta um pouco de como funcionou lá e o que você trouxe para cá para usar para o teu dia a dia, Edu. Então, Bob McFerrin, ele para mim, assim... Transcende. É um ícone, assim, da música. Eu sempre gostei desde adolescente. Ele é o músico além da música, né? Muito, ainda mais depois de conhecer. Ele já arrepia sempre só de lembrar. Foi uma referência muito forte para mim, Legal. assim. E aí eu fiquei... Ele tem esse trabalho em Nova York, né, do Circle Songs. Eu sempre quis ir, e a grana, nunca tinha grana para ir. E aí a gente conseguiu ir junto. Foi. A gente conseguiu ir junto. Foi maravilhoso. E conhecê-lo, aí foi que eu falei, realmente a música não é só o que a gente... Não. A música tem esse outro lado que tá na gente, né? Tá dentro da gente. Mas que quando você canta com o Bob ali, é algo... Eu não sei muito explicar, assim. Tem ídolo que você tem medo de conhecer por não ser aquilo que você projetava. Sim. E tem uns que ultrapassam em... mas extremamente generoso, extremamente... humilde, ele né? está cantando com você, com toda a bagagem musical, tudo Ele que tá ali ele naquela hora, né? Ele não está em outro lugar. Ele não tá, ele está fazendo música com você. Não importa quem você é, quem você não é, Que é o objetivo da nossa música aqui, pelo menos. E foi sempre o que eu aprendi durante toda a trajetória da minha música. Eu sempre ouvi isso da minha mãe, do meu pai, do próprio Zimbo Trio, do próprio Hamilton Godoy. Tá. Então, pra mim, isso era normal que existisse. Sim, e aí, quando você cai na estrada, você vê que não é muito assim. Não é. Mas, na verdade, A gente tem que estar com isso dentro da gente. Que realmente, isso é a música, é a generosidade, é você trocar música com o outro, é você saber lidar com o outro, é você ser generoso. Então, isso é muito importante. É não deixar de acreditar no Papai Noel. Porque a música tem um lado espiritual muito forte, isso, né? É verdade. Para mim, pelo menos, sempre teve um lado espiritual muito forte. Assim, música é algo que cura, né? E você tem muito esse lado espiritual aguçado, assim, que assim, eu por conviver com o Edu bastante, ele tem uma coisa que é não só na música, mas mexe com cristais, enfim, com
com várias coisas aí que fazem esse complemento musical. Na verdade não é um complemento, é você, né? Tudo é uma coisa só, né? Isso que você está falando, né? Tudo é uma coisa. O som da gente tem som dentro da gente, então o som ele é capaz de te curar ou de te destruir, depende com a sua intenção que você quer isso, né? Legal. Eu acho que assim, é engraçado porque eu não sei se é... Eu tenho feito os meus shows instrumentais também, o Alma foi um desses, né? Que é um projeto que foi desmembrado em 3 partes, que foram 4 apresentações. Foi a gravação do CD, né? E agora o workshop. Então, assim, a gente está... E tudo isso sempre gratuito, né? Porque, assim, o objetivo, eu acho que maior da lei... Aliás, para você que faz lei de incentivo ou está começando a fazer projetos agora, acredite muito nisso, porque é uma oportunidade que você tem de mostrar para o público, né, um pouco da tua música, ou seja, vou até sair um pouco da música aqui para falar um pouco rapidinho das leis de incentivo aqui, mas você que é escritor, livro, balé, enfim, pintor, dança, né, tudo isso engloba, você tem canais para ir atrás, gente, e realmente usar isso de boa fé. Use de boa fé, faça sempre o evento gratuito. Quando você quando você fizer uma planilha orçamentária do projeto, isso é muito delicado de falar, tem todos os itens ali, mas você assim realmente pague tudo que está ali para aquelas pessoas que está destinado. Então assim, faça bom uso, porque essa lei realmente funciona, independente do governo que vem ou qualquer coisa, ela já transcendeu ela já passou por vários governos, né, assim, e vai da pessoa ter boa fé, plantar o bem, vai colher o bem. Na música é a mesma coisa, usem, vão atrás. Eu até brinco assim, gente, sai do sofá, sabe, assim, aquela coisa, poxa, não dá, não sei o que lá, a música não... vários amigos meus, inclusive a gente já teve momentos assim, de falar assim, cara, tá difícil a música, eu vou abandonar. Mas qualquer profissão é difícil, né? Qualquer uma. Esperar que alguém te chame para algo realmente não, vai ser difícil. muito Acontece, difícil. Mas não é sempre. Exatamente, mas não é sempre, exatamente. Então, assim, tem que fazer por onde, gente. E assim, e as ferramentas estão aí. No meu tempo que eu digo, porque quando eu comecei a fazer projeto, eu lembro que eu tinha que levar disquete na regional do Ministério da Cultura para poder baixar o programa para fazer em casa, para ir lá de novo, mostrar o que eu estava fazendo. Não tinha essa coisa online nem nada disso. Então, assim, e hoje em dia é tão mais prático tudo, né? Então, assim, usem, façam. Vão atrás é importante, a gente precisa de arte, as pessoas precisam de arte. Sim. Porque até uma vez que eu vi no show do Marquinho, num desses, eu não me lembro qual era o nome do show, mas você vê as pessoas saindo felizes do show e nossa, tava precisando disso, isso não tem preço, cara. Que bom, que bom. O objetivo é esse. O objetivo é esse mesmo. E assim, a conexão com os músicos que a gente trabalha, e para você que às vezes não está com a esperança mais da música, manda aqui um salve aqui no Insta ou no YouTube, onde vocês quiserem, gente, assim, liguem, eu posso deixar o telefone aí, mas assim, vai atrás que com certeza funciona. Fácil não é também, é muito difícil às vezes de você acertar tudo na aprovação, para ser aprovado o projeto, porque obviamente você tem que atender todos os critérios ali, né? E depois também é muito difícil você conseguir um patrocinador, né? Por isso que eu agradeço muito aí o Grupo Feital, mais uma vez, que sempre me apoiou e me apoia. Então, assim, mas foi muito... Eu lembro a primeira vez que eu consegui captar um projeto, acho que levou uns 6 anos. E tem amigo meu que levou 6 dias. Então, assim, realmente, tem que bater na porta, tem que saber por onde. Mas como é que eu faço isso? Entra lá no site do Ministério da Cultura e vai saber sobre isso. E faça o melhor trabalho da sua vida quando você tem essa oportunidade de fazer, de ter captado seu projeto. Porque
vale a pena. A música tem isso mesmo, assim, a gente tem isso em comum, né? Quando a gente vai compor ou fazer qualquer coisa, né? A gente nem pensa, né? Quando a gente se entrega tanto pro trabalho que depois que a gente vai escutar realmente o que aconteceu, né? É mais ou menos da história que você contou aqui quando você foi tocar lá, né? Que o Leões foi tocar para os Leões, né? Só que eram os Leões brasileiros contra os jamaicanos ali que dominam, né? A gente para e na verdade vive aquilo, né? 24 horas por dia, assim. Eu acho que a gente tem bem parecido isso, essa intensidade de, nossa, estou com uma missão para fazer um trabalho tal. Aí a gente começa a viver aquilo 24 horas por dia. Mas não numa é bom, né? Não numa situação ruim, estou deixando de lado o resto. Não, quero fazer o meu melhor, quero dar o meu melhor para esse trabalho aqui. Sim. Eu acho que para tudo na vida, né? Assim, seja na música, na medicina, em todos as profissões, você tem que pensar assim, porque não tem uma frase interessante que não é profissão, quando você vira profissional, você às vezes faz aquela coisa muito mecânica, né? E o amador é aquele que ama, né? Então, às vezes, a gente tem que voltar a ser amador para amar aquilo que a gente faz. Tem que esquecer, às vezes, tudo que a gente acha que sabe, esquecer, zerar. Que é o nosso processo de criação principal. O zerar é importante, zerar. Zerar o HD. E o Nate foi bem assim, zerou o HD. Foi exatamente. Gente, eu vou falar só um pouquinho da minha parte aqui, antes da gente terminar e para ir para o episódio 2, mas... eu também comecei com 16 anos, eu fui buscar minha irmã num teste do musical do Oswaldo Montenegro. E ela estava fazendo o teste lá, ele tinha acabado de vir do Rio para cá, e veio ele, o irmão dele, enfim, a equipe toda. E aí eu falei assim, poxa, eu vim buscar minha irmã aqui, e ele estava na porta. Ele falou assim, mas você não quer fazer o teste? Eu tinha 16 anos, eu tocava piano assim, eu tocava 6 meses, minha tia tinha comprado um piano, e antes disso meu pai tinha uma calculadora que tinha um pianinho, eu ficava tirando som na calculadora, né? Eu sou mais antigo, né? Então, e aí eu falei assim, ele chegou e falou assim, você não quer fazer o teste? Eu falei assim, olha, eu não toco, não canto, não danço, não atuo, não sei o que eu faria aqui, mas eu gostaria muito de estar nessa tribo aí, eu falei para ele. Disse, não, mas você não toca nada. Você não tem teclado? Eu falei, não tenho, eu tenho o piano da minha tia, mas não... Ele falou assim, nada? Eu falei assim, eu toco gaita, posso trazer a gaita aí amanhã. Aí ele falou, então tá bom, então traz a gaita aí amanhã. Eu falei, beleza. E eu não tocava gaita, eu lembrei que meu primo tocava gaita. E eu fui para casa dele nesse dia, porque assim, não estava conseguindo falar, eu fui para casa dele e falei assim, eu preciso aprender gaita de hoje para amanhã, porque eu quero estar naquela tribo, eu quero estar na música. E já conheci o Miltinho Guedes, a galera toda do Lulu Santos, que vinha tocar aqui em São Paulo. O Lulu ia embora, depois a galera ficava toda lá em casa fazendo show no Damachó, que eram umas casas que tinha aqui, então tinha esse clã aí. Enfim, aí eu fui no teste no dia seguinte, estudei gaita, ali à noite estudei, né? Fiquei escutando o que meu primo fazia e fiquei lá imitando, né? E fui no teste e passei. Só que eu passei, com certeza ele viu o meu esforço, não foi que eu era virtuoso, né, nada disso, mas sim, ele viu o meu esforço ali, acho que ele falou assim, ele quer realmente estar aqui, né? Aí depois de um ano eu já estava tocava com ele às vezes, assim, em alguns lugares, foi muito bacana, que ele me convidava, assim, excepcionalmente, assim, vou chamar. E eu lembro que a primeira vez que eu fui tocar com o Oswaldo, depois de estar na peça, né, de entrar para o musical, que foi o Noturno, né, que foi inaugurado, estreado aqui, né, em São Paulo, isso foi em 91. Depois de um ano, ele me chamou para um evento no Rio de Janeiro, num lugar que chama Scala, que era para o Banco do Brasil, devia ter umas 2.000 pessoas, né? E aí no avião eu falei assim, poxa, Oswaldo, um ano atrás eu falei para você que tocava gaita, você não tocava, né? Falei todo felizinho. Ele fechou a cara, eu falei assim, ixi, eu falei, meu Deus. E não falou comigo até a hora do show. Aí ele me chamava, sei lá, na sexta música, eu tocava, sei lá, 3 músicas no show. Aí ele
fazendo show e eu já tremendo na coxinha. Eu falei assim, meu Deus, olha o tamanho do público, ele vai me chamar aqui, o que eu vou fazer? Né? Eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu tremendo ali, que nem vara verde, ele falou assim, olha, agora, aí chegou meu momento, né, assim, depois ele falou assim, olha, agora a gente, eu gostaria de chamar um aluno meu aqui de São Paulo, e eu acabei de saber que ele me enganou um ano atrás, que ele mentiu para mim, e hoje eu já estava chorando, né, eu falei, meu Deus, o que eu faço aqui? Aí ele falou assim, olha, mas é o tipo de erro que eu admito, eu quero mais é que mintam para mim, assim, tudo. Ele foi meu padrinho, sem dúvida nenhuma, assim. Ele estava fazendo tudo isso para brincar comigo, né, com a genialidade, da espontaneidade que o Oswaldo tem, uma coisa absurda, assim. Enfim, ele foi um dos meus grandes mestres até hoje, né, e então eu ingressei assim na música, meio de paraquedas. E aí, depois eu fui convidado para tocar um tempo com a Elza Soares, que foi uma passagem bem rápida. Mas aí eu vi os músicos, meus ídolos, assim, eu falei assim, nossa, estou tocando com os meus ídolos aqui, né? Eu falei assim, esses caras são tudo que eu imaginava, assim, para tocar um dia, não sei. E eu vi que uma situação, infelizmente, muito triste, que vários deles, eles estavam numa condição de vida muito difícil e devendo daqui e assim, não tinha carro e tinha instrumento pesado, o cara tocava muito, mas não tinha um instrumento bom, né, que isso a gente vai falar sobre isso também, né, e aí o que aconteceu? Eu realmente, eu falei assim, eu vou continuar na música, mas eu acho que eu vou fazer publicidade, porque tem a ver com jingles e trilhas e tudo, e aqui pelo menos eu consigo me sustentar, eu não conhecia a lei ainda, e eu consigo me sustentar para dar andamento na... Eu pensei a mesma coisa no caminho, então. Fazer rádio e TV. Isso, você fez rádio e TV também, né? Isso. Então, assim, é bem parecido mesmo, né? Então, aconteceu isso, deu passar por esse processo todo e continuar na música sempre. Então eu fiz alguns longas com Roberto Bom Tempo, fiz jingles, faço até hoje, né? A gente faz bastante coisa nesse sentido. Peças musicais foram inúmeras, assim, que eu fiz a direção musical depois que o Oswaldo não estava mais presente. Eu fui convidado pelo Detão e pelo Candé, que são mestres até hoje também para mim. Até chegar nos meus álbuns autorais, né, de gaita, que eu tive a honra de trabalhar com Lua Lafayette, que para mim é um dos maiores maestros, compositores, ele faz orquestração, para mim é um dos maiores gênios. O Lua assim, ele é um caso à parte, né, o Lua. Então, assim, eu realmente sou muito abençoado na música por talvez não ter trilhado o caminho que era acadêmico, tudo isso, mas de estar, assim, por estar do lado dos grandes, né, vamos dizer assim. E tive a bênção também de estar com o Edu, né, e, bom, gostaria de agradecer todo esse pessoal que está aqui, ó, tá vendo a gente aqui, que realmente, assim, a gente saiu falando aqui, mas como essa aula primeira é mais introdutória, como eu disse, eu acho que era mais para falar das pessoas que vão conduzir aqui esse workshop, né, e trilhar esse caminho da música aí com vocês. Eu acho que vai ser bem interessante, acho que a gente vai tirar bastante proveito disso aí, né, e deixa eu ver quanto tempo a gente tem ainda. Se tiver mais um tempinho, eu vou falar aqui Temos mais um tempinho aqui. Então, vamos falar um pouco agora do que a gente vai iniciar para o próximo episódio. Que é a composição e a primeira intuição de onde vem uma composição, né, musical e como colocar, como fazer com que aquilo vire uma música. Então, por exemplo, isso pode ser intuitivo, isso pode ser através de técnicas, né, de teoria que você aprende. Eu particularmente sempre fui mais intuitivo. Então, assim, às vezes eu tô assim dormindo
Às vezes não, quase sempre. Eu estou dormindo, acordo com uma melodia já na hora. Depois que eu vou entender aquilo que eu fiz. E, então, assim, meu processo de composição geralmente vem através da melodia que vem na minha cabeça, para depois eu levar aquilo para o instrumento, para depois colocar harmonia, que eu vou explicar um pouquinho disso para vocês depois, o que é melodia e harmonia, para depois pensar num estilo, para ritmo, enfim. É assim que funciona comigo. Mas já tem, por exemplo, quando você vai fazer jingles ou trilhas ou qualquer coisa, o diretor quer uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você pensa. Então, você também tem que atender. Já tem um caminho que ele quer que você siga. Né? Exatamente. Então, você tem aquele caminho que a gente fala assim, principalmente para publicidade, quando é cinema, você ainda discute mais com o mas publicidade é tudo para ontem. Então, eu lembro que eu trabalhava na XRBM, na Play It Again, na MCR, eu trabalhei em algumas, na Voz do Brasil, e assim, e era tudo para ontem, assim, você recebia 3 briefings ali, você tinha que fazer aquele jingle acontecer, aí você fala assim, pô, mas o cara quer a música do Tim Maia e vai vender roupa de surf, e você fala assim, como é que... E ele quer... Aí eu chamei o Mitsui. Mas eu fui surfar lá no Havaí. Aí você pega umas referências e fala assim, meu Deus, como é que eu junto tudo? Calma, gente, como é que eu junto esse quebra-cabeça todo aqui? Então, assim, aí você aprende técnicas, né? Você é obrigado a aprender aquilo em 2 segundos, né? Aliás, eu gosto de aprender tudo em 2 segundos, assim, mas nem sempre fica bom, mas eu tento, né? Aquela intuição. Então, na publicidade funciona muito assim, que a gente tem uma coisa que é para ontem e você tem que ser... E às vezes você está fazendo uma coisa, o cliente fala assim, não, eu queria isso aqui. Por mais que seja um absurdo, se o cliente pediu aquilo, você fala, tá bom, eu vou atender o cliente. Assim como quando você é um músico de uma banda e não é o diretor musical, nem o produtor, e o cara fala assim, não, tá bonito o piano, mas eu quero isso. Aí você tem que fazer isso que o cara pediu, porque assim, você está lá aquela hora para realmente servir. Isso é muito bom para quem está dirigindo ou produzindo. Você fala assim, esse cara eu posso contar sempre com ele, porque se eu pedir para ele fazer isso, aquilo, ele vai me dar 40 opções. Sim. Mas se eu pedir só faz quer, que é o caso do reggae, que não é só quer, é um monte de coisa por trás desse quer. Se você não andar na linha ali, você não vai conseguir ter a linguagem, né, do processo todo. Como é que você... A gente é muito parecido também. Eu tenho muito a intuição, né? De vir, às vezes, um ritmo. Eu sou muito do ritmo, né? Tá. Me vem um ritmo, aí me vem baixo, aí eu vou... Às vezes eu gravo também melodias e tal, e aí eu vou juntar isso tudo depois. Tá. Mas às vezes o depois, já perdi o que era aquilo, e aí outra coisa vai se formando. E aí você grava no processo? Eu também. Se eu não gravo... E a gente tem sempre que deixar a música falar mais alto do que a gente. Sim. Mas de repente isso aqui fica melhor com isso. Não, mas a música tá pedindo outro caminho. Aí você vai ter que se ajeitar o caminho da música, não é o seu. Sim. Exatamente isso. E você, assim, quando você... tem assim, quando a música vem para você, assim, você já automaticamente sai compondo nos instrumentos ou você para pensar na melodia? Não, na verdade eu tenho tudo na minha cabeça. Tudo? Tenho o que o teclado vai fazer, eu tenho o que a bateria vai fazer, eu tenho o que a produção vai fazer, já vem tudo baixo, a voz, a melodia, os vocais, tudo. Já compra esse plugin que eu quero. Aí eu tenho que pegar um pedacinho de cada vez e ir desmontando e formando a música. Que maravilha. Mas já tem tudo na minha cabeça. Como vai soar, que timbre que vai ser, já vem, tá na minha cabeça aqui. Tá. Eu preciso tirar ela daqui, do HD, e jogar pro lugar. E jogar tudo pra lá, né? Mas geralmente já vem tudo. Que maravilha, Indo, que maravilha. Isso daí é um processo que eu penso assim que... às vezes vem dessa maneira pra mim também, mas geralmente eu tenho que parar pra pensar alguma coisinha assim. Não, sempre. Porque aí tem na cabeça. Quando você joga ali, putz, não era... talvez eu vou tentar outra coisa aqui. Aí você tira aquele lá, joga fora e vem outro. Coisa boa. Aí é o que eu falei do caminho da música. A música tá pedindo outra coisa. E aí a gente tem que se... tem que se basear naquilo. Né? Gente, esse foi o nosso primeiro episódio. Eu gostaria de agradecer a todos aí em casa que estão aí com a gente até agora, 140 pessoas, inacreditável isso, muito bom, obrigado.
Obrigado, estou vendo aqui escolas, pessoal, Grupo Guri, Projeto Guri, maravilha. Esse foi o primeiro episódio mais introdutório. A gente vai dar continuidade agora na composição e na intuição musical, tá bom? No próximo. Te vejo já já. Valeu!